at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody brings. Bom dia, Osmar Povesi, né? Estamos aqui, pessoal da Univille, fazendo uma matéria aqui no setor de Braille, né? A gente vai conversar um pouco sobre o audiobook. Osmar, pode contar pra gente como que foi, como que era esse sistema do audiobook, poder explicar pra gente entender melhor? Bom, olá minha gente, prazer estar com vocês. O audiobook, o audiolivro ou o livro falado, ele consiste em armazenar o livro num CD como esse. Ele na verdade iniciou há muitas décadas atrás, na época da fita cassete. Então, o livro falado ele é bastante antigo. Já na década de 70, algumas instituições filantrópicas do Brasil já produziam livros falados em fitas cassetes para disponibilizar o material para pessoas cegas, já que a produção de um livro braille ele requer um tempo maior, mão de obra especializada e tem um custo muito alto. E no Brasil nós temos praticamente uma única produtora de livros em braille como esse aqui, que é a Fundação Dorina Noel para Cegos. É uma instituição que produz livros em braille e os distribui para bibliotecas e escolas que trabalham, que tenham algum trabalho voltado a pessoas cegas. Mas a velocidade com que as pessoas cegas sempre desejaram ler era muito maior do que a capacidade de produção da fundação. Então as pessoas cegas começaram a recorrer a esse recurso do livro falado, que tem um custo praticamente zero, já que ele sempre foi desenvolvido por voluntários. Então bastava a pessoa ter uma leitura razoável, sentar na frente de um gravador e gravar. Com o tempo a fita cassete foi caindo no desuso e substituída então pelo CD. E o processo continuou o mesmo, bastando a pessoa sentar na frente de um computador, gravar um livro e depois passar para o CD, e esses CDs então passavam a ser emprestados como qualquer outro livro. As pessoas cegas então liam através do ouvido. E ele acaba tendo um alcance maior, uma abrangência maior, porque ele atinge pessoas cegas que leem braille e pessoas cegas que não dominam o braille. Apesar do sistema braille ser o sistema oficial de leitura e escrita da pessoa cega, mas, pasmem, mais da metade das pessoas cegas não dominam o braille para uma leitura fluente. Especialmente aquelas que perdem a visão na fase adulta, não conseguem aprender braille para uma leitura fluente. E aí acabam recorrendo a outras estratégias de leitura, principalmente o audiolivro, e de alguns poucos anos para cá, uma terceira modalidade de leitura que seria o livro digital. Então nós tivemos primeiramente o livro em braille, né? Depois o livro falado, iniciando nas fitas cassetes e partindo para o CD, e de alguns anos para cá, eu diria assim que de 10 anos para cá, se popularizou bastante o livro digital. O que é o livro digital? O livro digital é você pegar um livro como esse, um livro na escrita convencional, que para a pessoa cega não faz muito sentido, e aí você submete ao processo de escaneamento. Então você leva esse livro para um scanner, como esse aqui, e através de um OCR,
um reconhecedor óptico de caracteres, você escaneia o livro e transforma isso num arquivo do Word. E sendo um arquivo do Word, ou mesmo PDF, desde que não seja um PDF imagem, os softwares, os chamados leitores de tela para computador, processam esse texto em voz computadorizada. E com isso a pessoa cega lê, também através do ouvido, mas não está ouvindo uma voz humana, está ouvindo o computador. É um processo, de certa forma, mais rápido, né? Você escanear um livro de 300, 400 páginas, é muito mais rápido do que alguém ler esse livro de 300, 400 páginas. E com isso, hoje as pessoas cegas, especialmente aquelas que dominam a computação, têm como seu principal recurso de leitura o livro digital. Então, aqui na biblioteca hoje nós continuamos com o acervo em braille, a gente ainda recebe livros em braille, mas o projeto, por exemplo, de ledores voluntários foi descontinuado há 3 anos, e hoje o nosso principal trabalho é justamente a digitalização de livros, o escaneamento de livros, para que depois os nossos usuários possam lê-los. Então são livros que normalmente a pessoa cega encomenda, né? A gente faz essa digitalização sob encomenda. Então qualquer livro que qualquer pessoa cega queira ler, ele traz até a biblioteca, a gente escaneia e depois faz o processo de correção, porque quando a gente escaneia via OCR, sempre tem a questão de alguns caracteres estarem trocados. Sempre surge um pequeno percentual de erro. E é esse percentual de erro que a gente elimina no processo de correção, e depois o livro então fica à disposição não só de quem o encomendou, mas fica armazenado no acervo para outras pessoas cegas terem acesso também. Que bacana. E esse acervo, ele é online? Como que é? Ele é esse digitalizado? A gente não mantém um acervo online, primeiro porque a biblioteca não dispõe sistema? dessa plataforma. Segundo porque esse livro digital ele é disponibilizado somente para pessoas cegas. Legalmente falando, a gente não tem a permissão para digitalizar o livro e colocá-lo à disposição do público em geral. Isso seria ilegal, né? Isso seria uma forma de pirataria. Como ele é destinado para pessoas cegas, esse procedimento está amparado na Lei 9.610, onde um dos artigos diz que toda obra pode ser copiada, transcrita, digitalizada, desde que seja sem fins comerciais e para uso de pessoas com deficiência visual. E é exatamente o que a gente faz. Nós digitalizamos, nós colocamos gratuitamente à disposição de pessoas com deficiência visual. Uhum. E a pessoa ela vem com pendrive? Como que ela faz? Ou é o CD? Não. Existem várias formas, né? Ela depois, na hora de pegar o livro, nós tanto colocamos isso num pendrive, num CD, ou enviamos por e-mail. Que legal. Claro que, depois que o livro está sob o domínio da pessoa cega, não é mais nossa responsabilidade com o que ela fará com esse livro. Da mesma forma que quando um usuário convencional pega um livro como esse aqui, por exemplo, e leva emprestado, o que ele vai fazer com esse livro foge do nosso domínio e da nossa responsabilidade. Se ele vai fotocopiar 100% desse livro, nós não temos esse controle, essa responsabilidade. Sim. Né?
Da mesma forma que o livro digital, depois que está sob o poder da pessoa cega, se ele vai repassar isso para colegas que não são deficientes visuais, já é uma história que não compete a nós e nem temos como controlar isso. Sim, sim. E qual é a frequência desse pessoal deficiente visual assim aqui na biblioteca? Você tem esses dados assim? O livro digitalizado ele tem tido uma procura maior do que havia na época em que nós ofertávamos somente o livro em braille. Quando nós ofertávamos somente o livro em braille, a procura era bastante aquém daquilo que nós considerávamos bom se levarmos em conta o número de pessoas cegas que existem em Joinville. Justamente porque grande parte das pessoas cegas não dominam a escrita braille. E, convenhamos, o acervo em braille ele é bastante limitado. Depois, com o advento do livro falado, e especialmente com o projeto dos ledores voluntários, esse número aumentou, justamente porque nós tínhamos um público que não sabia ler em braille, mas que gostava de ler e, portanto, lia através do áudio. E com o advento da informática, cada vez mais as pessoas cegas estão entrando nesse mundo da informática, porque o computador, o próprio celular, enfim, o mundo digital, ele acaba quebrando uma série de barreiras em termos de inclusão da pessoa cega. Barreiras na questão da escrita, da comunicação, da informação, da cultura, da própria educação, não é? Porque hoje está muito fácil para a pessoa cega ter acesso a qualquer tipo de material informativo e educativo. Jornais, revistas. Antigamente alguém tinha que ler para ela. E hoje não. Hoje, se for uma pessoa que tem um ótimo domínio de informática e tem na sua casa os próprios equipamentos, ele mesmo faz esse trabalho de submeter o material que ele deseja ao scanner e depois ler com total autonomia. Sem contar que na própria internet, né, a gente encontra um farto material informativo, educativo, e com isso então a pessoa cega está lendo muito mais através do computador, através das mídias digitais. Uhum. Quais são a quantidade de deficientes visuais que você tem domínio e conhecimento daqui de Joinville? O IBGE, no último censo, contou um pouquinho mais de 1.000 pessoas cegas Em Joinville? Em Joinville. E pessoas com baixa visão, o IBGE contou pouco mais de 6.000 pessoas. Em Joinville? Então, segundo o IBGE, no último censo, deficiente visual, que envolve o público com baixa visão e cego, nós teríamos na cidade aproximadamente 7.000 pessoas. E de participantes aqui, vocês conseguem ter esses dados? Participantes, assim, que Que vem em todos os setores, né? Não precisa... assim, porque nem todo mundo que desfruta hoje do serviço da biblioteca vem até aqui, justamente porque o canal de comunicação, ele muitas vezes se dá pelas vias digitais. Então ele liga ou ele manda um e-mail, eu queria um livro tal, e aí a gente digitaliza, manda por e-mail, né? Então ele fisicamente nem sempre está presente, que na verdade é diferente do que acontecia há um tempo atrás, quando ele tinha que obrigatoriamente vir buscar o livro em braille ou o livro em CD, né? Hoje não, hoje ele faz essa comunicação pelas vias digitais e recebe o seu material sem a necessidade de vir até a biblioteca. Então esse também é um fator que acabou ampliando o número de pessoas com deficiência visual que leem, porque além do fator
de muitas vezes não saber braille, tem outro fator que muitas vezes a pessoa tem limitação na questão da locomoção, na questão do ir e vir. Eu quero ir até a biblioteca, mas eu não sei ir sozinho e não tem ninguém para me levar. Então, esse é um outro fator que inibia o acesso à informação, à leitura por parte das pessoas cegas. E com as vias digitais, então ele tem esse acesso sem precisar se deslocar da casa dele. E vocês têm alguma parceria com alguma instituição? Não, nós, na época dos ledores voluntários, nós tínhamos esse grupo que não era exatamente uma instituição, mas era um grupo constituído, oficialmente constituído, e os voluntários, durante mais de 15 anos, foram importantíssimos, foram pessoas chaves para que a gente pudesse ter uma excelente produção de livros falados para a população com deficiência visual de Joinville e região. Mas a parceria com instituição, a gente conta apenas com o apoio da Sociedade Cultural Braille, no sentido de fazer manutenção dos nossos equipamentos, né? Mas outras parcerias não existem. Vocês têm bastante procura, questão de acadêmicos, deficientes visuais, com livros de faculdade, de escola? Temos, mas não é o nosso principal público, né? Porque o acadêmico com deficiência visual, ele normalmente, quando chega nessa fase do ensino superior, ele normalmente já tem um domínio da informática suficiente para que ele mesmo possa produzir os seus materiais. Então a necessidade que ele tem é suprida por ele mesmo, né? Ele já tem um conhecimento adequado para que ele mesmo possa produzir, escanear os materiais que ele precisa no uso da faculdade. Entendi. E você pode mostrar pra gente um pouquinho os equipamentos? Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound.